Vamos dar continuidade na nossa aula de reconstituição e diluição. Um dos pontos bastante votado naquela enquete foi a dúvida com relação a qual solução utilizar na diluição. Hoje a gente vê que, além da diluição, a gente também tem um procedimento que se chama de reconstituição e o líquido utilizado nesses dois procedimentos recebe o nome de diluente. Então, o termo diluente ele pode ser utilizado tanto para o processo de reconstituição quanto ao processo de diluição. Em alguns medicamentos, tanto a diluição como a reconstituição podem ser feitos com a mesma solução, mas isso pode ser que tenha alguma exceção. Daí é importante a gente sempre ter informações sobre o medicamento e seguir as orientações que estão na bula. Quando vocês ficam preocupados com relação a qual a solução correta, ela tem fundamento e tem bastante importância a gente se preocupar em relação a isso, porque quando a gente usa um diluente que seja incompatível num ou nos dois processos, a gente pode estar incorrendo numa situação que se chama incompatibilidade medicamentosa. Se a gente seguir o conceito utilizado pela Anvisa na sua resolução 47, ela vai nos dizer que a interação do tipo físico-química que ocorre fora do organismo durante o preparo e administração de medicamentos de uso parenteral, inviabilizando a terapêutica clínica. Então, é de suma importância, sim, a gente saber qual é o diluente correto para as nossas práticas. Então, quando a gente tem uma situação de incompatibilidade medicamentosa, você logo vai perceber que vai ter uma alteração daquela coloração, ela vai apresentar características que são diferentes das preconizadas pela bula, lembrando que algumas medicações após o processo de reconstituição, elas podem ter alguma alteração na sua coloração final e isso é expresso na própria bula, para que não tenha dúvidas, ou com o passar do tempo ela pode tomar algumas outras colorações, mas isso não inviabiliza o poder do princípio ativo a ser administrado, ok? Pode ter precipitação, isso significa que a gente vai ver alguns depósitos de sólidos no fundo do frasco, turvação, onde a gente não vai ter aquele líquido transparente, límpido, né, que normalmente a gente observa nas soluções. Liberação de gás por conta dessa interação inadequada, formação de espuma, também é um sinal de incompatibilidade medicamentosa, mas nesse ponto a gente abre um parêntese. Existem alguns medicamentos que quando você reconstitui e faz aquele processo de homogeneização que não é suave, há uma necessidade de um agitar de forma vigorosa, bolhas, né, espumas podem ser formadas. Então, isso é comum também no processo de reconstituição. Então, a gente precisa ter clareza sobre qual medicamento a gente está trabalhando, para aí sim a gente tomar uma avaliação se aquilo é por conta de uma incompatibilidade ou se aquilo é algo esperado do processo que a gente está realizando. Essas informações, mais uma vez, batendo na tecla, a gente pode tirar sempre a dúvida na bula, num DEF ou procurando um profissional que tenha maior conhecimento, que seja de gabarito e de confiança. E a inativação do princípio ativo por conta de você administrar substâncias que são inadequadas nesse preparo. Então, a incompatibilidade, ela pode acontecer por diversos meios, né? Seja de você misturando medicamentos que são incompatíveis, seja porque você utilizou algum material que é incompatível com o medicamento, o recipiente inadequado, uma técnica asséptica que é falha, o uso da solução inadequada para esse preparo, ou o uso de um veículo, um transportador, né, que vai ser inadequado nesse medicamento. Exemplos que a gente tem de diluentes, lembrando mais uma vez que podem ser utilizados na reconstituição e na diluição, nós temos o cloreto de sódio,
né, 0,9%, a famosa solução fisiológica. Temos a solução glicosada na porcentagem de 5% e 10%. Temos a solução de Ringer lactato. Para quem não conhece, o Ringer lactato é um soro que é composto por cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de potássio e lactato de sódio. Todos eles ficam diluídos em água para injeção. E o Ringer simples, que também ele tem a mesma coisa que o Ringer lactato, só que sem o lactato, né? Ficou bem sutil, né? Água para injeção, que é a famosa, muito conhecida água destilada, mas o correto termo é água para injeção ou água purificada estéril, por isso que naquele vídeo anterior faço um adendo em relação à água destilada. Considerem água para injeção. E a água bacteriostática, que na verdade a água bacteriostática é uma água para injeção onde foram adicionados um ou mais agentes antimicrobianos para que você tenha uma estabilidade, você tenha uma maior conservação daquele medicamento que você vai reconstruir ou que você vai diluir. Então, um dos pontos muito importantes que eu queria chamar a atenção nessa aula é em relação à água para injeção. Vocês sabem que a água para injeção é considerado um material potencialmente perigoso por conta do risco que ele traz quando você faz a infusão livre de água para injeção numa corrente sanguínea. Então, a gente precisa ter muita atenção porque a gente tem diversos frascos, né? A gente tem de pequenos volumes a grandes volumes até 1000 ml. A partir de 100 já é considerado como algo potencialmente perigoso, por conta disso que a gente está conversando, dos riscos que eles correm quando você coloca a água pura, a água purificada, numa circulação sanguínea. Se a gente buscar a bula da água para injeção, vamos observar que ela tem na indicação a possibilidade de uso para diluição e dissolução de medicamentos que são compatíveis com ela. Em geral, boa parte dos medicamentos são compatíveis, mas é sempre bom a gente checar as orientações na bula para a gente poder fazer um procedimento correto, sem erros nesse processo de reconstituição. A diluição, é possível você encontrar medicamentos que coloquem na lista de possíveis soluções a água para injeção, mas não é comum, porque como a gente viu no slide anterior, a partir de 100 ml ela é considerada uma solução de potencial perigo. Então, o uso indiscriminado ou o uso incalculado dessa solução, você pode ter alterações, desordens que são incompatíveis com a vida. Então, se a gente buscar informações no item 2 e no item 3, a gente vai observar que ela chama atenção para o fato de que a água pura, se comparada com o sangue, ela é uma solução hipotônica. Então, automaticamente, quando você faz o uso dessa água livre em corrente sanguínea, você pode fazer essas alterações. Em 3, ele adverte, chama a atenção para os usuários, né, para os profissionais que utilizam esses medicamentos em suas preparações, de que é fortemente hipotônica, claro, se trata de água pura, e sua administração na circulação sanguínea pode causar hemólise e desordens eletrolíticas. O seu uso não é recomendável para procedimentos cirúrgicos. Então, quando a gente fala de hemólise, provavelmente vocês viram em biologia, devem ter visto também em outras disciplinas do próprio técnico, essa entrada de água dentro da hemácia vai fazer com que ela tenha ruptura da sua membrana celular e automaticamente vai ocorrer a lise, a ruptura dessa célula. E no caso, quando ele fala de desordens eletrolíticas, significa que quando você infunde grandes quantidades de água livre, né, água purificada numa circulação sanguínea, você tem uma possibilidade muito grande de alterar os níveis eletrolíticos dentro desse sangue. Então, você pode alterar as concentrações de sódio, potássio, cálcio e tantos outros eletrólitos que são importantes no funcionamento correto desse organismo. Então, a gente precisa ter muita atenção em relação a isso.
Então, a gente traz aqui a imagem sobre a questão da solução hipotônica, isotônica e hipertônica, onde na hipotônica você vê essa entrada de água para dentro desse espaço intracelular. Na isotônica, você tem essa entrada e saída equilibrada dentro dessa célula, e na hipertônica você tem o inverso da hipotônica, que é a saída do ambiente intracelular. Aqui também é só para vocês lembrarem que o fato de vocês administrarem a água livre, e uma vez que você altera a concentração dessa solução, desse sangue, da composição desse sangue, automaticamente a pressão oncótica, né, e a pressão hidrostática, que provavelmente vocês devem ter visto isso em biologia, que elas são pressões que interferem nessa movimentação de água e de íons desse espaço intravascular, extravascular, intracelular ou intersticial, né, fora dessa célula, que fazem com que a gente tenha essas desordens. Então, muita atenção com relação ao uso da água destilada, principalmente quando for utilizar grandes volumes, ok? E uma coisa interessante, né? Se você tem N possibilidades de soluções, para que você vai utilizar uma onde você tem um potencial risco? É também uma situação desnecessária, né? Então, deixa ela para quando você realmente tiver necessidade de utilizar, e mesmo assim você avalia, checa lá com o seu colega, vê se essa possibilidade existe mesmo, provavelmente ele pode fazer alguma menção na prescrição, e realmente, se não tiver outra opção, se não tiver no hospital inteiro, no almoxarifado, não tiver em nenhum lugar, nenhuma solução que você possa utilizar para fazer a diluição, aí você realmente avalia essa situação, vê com a sua equipe se realmente é a melhor forma de preparar essa solução. Então, a gente precisa ter muita cautela e não ter nenhuma atitude intempestiva, né? Esse é um ponto principal. Então, eu trago aqui a imagem da água para injeção, a famosa ampolinha que a gente conhece. Então, a gente tem que ter bastante atenção na leitura desse rótulo, né? Porque ela é pequenininha, às vezes ficam misturadas e elas podem também ser confundidas com o próprio cloreto de potássio e cloreto de sódio a 20%, então muita atenção em relação aos rótulos, prestem bastante atenção. Então, como nós falamos, é possível o uso na sua reconstituição e a diluição quando for permitida, né? Então, é muito importante a gente buscar a bula para a gente saber exatamente isso que a gente vem comentando aqui. Se é possível utilizar e qual o volume máximo eu posso utilizar nesse procedimento do preparo desse medicamento. Eu queria que vocês fizessem agora um exercício, que procurassem no site da Anvisa, ou se vocês quiserem procurar em outros sites confiáveis que vocês conheçam, com relação ao fornecimento de bulas, ou no próprio fabricante, que é possível também, a bula do medicamento chamado claritromicina. E eu gostaria que vocês refletissem sobre as informações que falam sobre a reconstituição e diluição. Então, vou pedir para vocês colocarem lá no chat para a gente poder discutir, ok? Lembrando que isso também é uma forma de avaliação. Um outro exercício que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte: para administrar 50 gramas de piperacilina sódica e taxobactam sódico, como eu devo proceder? Mais uma vez eu vou trazer para vocês aqui a imagem do frasco, é uma imagem real, e uma imagem aumentada desse rótulo para vocês conhecerem, e eu peço que vocês avaliem, vejam se isso se trata de uma medicação genérica, quais são as possibilidades de vias de administração, quais são as informações de advertência em termos de idade para uso, quanto tem de medicamento nesse frasco, e lá na bula mais informações com relação ao preparo dessa medicação, ok? É importante para a gente ir criando, mais uma vez, que eu vou sempre massificar quando a gente fala sobre esse assunto, é importante a gente ter informações sobre os medicamentos minimamente antes de você fazer uma administração.